Olá, nessa apresentação então vou falar um pouco sobre microkernel e também de suas principais diferenças com a arquitetura de kernel monolítico. Então, só para a gente entender, antes de entrar nas arquiteturas em si, o que é o kernel. Então, o kernel vai ser aquela camada de software que vai fazer o intermédio entre o hardware e o software. Então, ele vai se comportar como o núcleo do nosso sistema operacional, tá? E como ele vai ser a única ferramenta qual vai comunicar diretamente com o hardware, né? Então ele vai ser o responsável por fazer a gerência dos recursos, né? Dos processos que vão estar sendo executados no nosso sistema. Então, por exemplo, memória, tempo de CPU, o escalonamento de processos, dentre outros. Então, quais são os tipos de arquitetura de kernel que a gente possui hoje? Então, temos a arquitetura de kernel monolítico, né, como exemplo, a arquitetura do Windows e do Linux. A arquitetura de microkernel, então com o Minix e o PyCOS. E a arquitetura de kernel híbrido, que mistura os pontos, né, alguns pontos das duas anteriores. Então, quais são os principais pontos da arquitetura do kernel monolítico? Então, o kernel dessa arquitetura ele faz chamado do sistema para aplicar serviços do SO. Né? Esses serviços de sistema operacional a gente pode nomear eles de módulo nesse tipo de arquitetura. Né? Esses módulos eles vão estar responsáveis por serviços de rede, de file system, de interface com outros dispositivos. Uma coisa então peculiar dessa arquitetura é que os módulos eles são executados dentro do kernel space, tá? Então eles possuem, os serviços eles possuem seus códigos dentro do código do kernel, tá? E o sistema oferece a esses serviços permissões do próprio kernel, tá? A gente vai ver mais para frente também como que um erro, né, dentro de um módulo sendo executado dessa forma, ele pode derrubar todo o sistema. Então a gente consegue ver aqui uma arquitetura simplificada do kernel monolítico. Então a sua relação bem próxima do kernel junto com o software, tá? Antes da gente prosseguir para a arquitetura dos microkernels, né? Só um conceito que é base para a gente entender essa arquitetura são os servers, né? Então eles possuem função similar aos módulos da arquitetura monolítica, né, e executam serviços de SO, tipo de rede, de vídeo, file system, driver de dispositivos, interface de usuários, entre outros também, né, porém eles vão executar serviços os quais são considerados não essenciais, tá, para esse tipo de arquitetura, que eles vão residir, né, no user space. Então, quando a gente fala então de microkernel, então quais são as principais, né, características, né? Então, o microkernel ele vai ter o kernel vai ter o seu código bastante reduzido a níveis minimalísticos, onde ele vai guardar dentro de si apenas os serviços que são considerados essenciais, né? Então ele vai ter 3 serviços, né, o espaço de endereçamento, gerenciamento de threads e comunicação de PC, tá, que são o básico para que o kernel faça seu gerenciamento dentro do sistema. Tá? E todos os outros serviços do sistema operacional eles vão estar sendo executados pelos servers, né, e dentro do user space.
Tá? O interessante desse tipo de arquitetura é que você pode tanto iniciar quanto desabilitar um server com o sistema em, executando, sem você precisar, por exemplo, rebootar o sistema caso você queira iniciar ou desabilitar algum serviço em específico, né? Isso também garante, né, como a gente vai também ver um pouquinho mais para frente, que caso haja algum dano em algum server, isso não vai afetar o sistema de forma global, né? Uma vez que o sistema ainda ele vai poder rodar, porém esse server que ocorreu algum dano, né, ele tem que ser trabalhado, mas você ainda consegue fazer a manutenção desse server, colocar ele no ar de novo e todos os outros serviços, né, não vão ser impactados durante todo esse processo. Né, outra coisa também interessante é que tanto o desenvolvimento quanto a manutenção de um server você pode fazer exatamente igual você poderia fazer com uma aplicação, né? Uma vez que ele vai estar sendo executado dentro do user space, né, ele vai funcionar da mesma forma. Então a gente tem aqui uma arquitetura simplificada do microkernel. Então o IPC ele acaba sendo agora uma ferramenta fundamental de comunicação do kernel com o software, tá? Então agora ele perde, né, questões como as variáveis de ambiente que ele possuía antes, essa comunicação direta com os serviços. Então a comunicação, como a gente vai ver, ela acaba ficando um pouquinho mais devagar, tá? Então aqui fica bem claro a diferença entre as duas arquiteturas. Então o monolítico a gente consegue ver todos esses serviços em azuis colocados dentro do kernel, tá? E somente a aplicação sendo rodada fora, tá? No user mode. Quando a gente vai ali para a arquitetura de microkernel, a gente consegue ver que só aqueles três serviços básicos estão sendo executados dentro do kernel, e todos os servers, né, citados ali, também a aplicação, todos eles estão sendo executados no user mode, né? Então fica bem evidente a diferença do tamanho, inclusive, desses dois kernels, né? Falando de tamanho, a diferença quantitativa, né, das duas arquiteturas, a gente tem que geralmente um microkernel ele possui cerca de 10 mil linhas de código, enquanto quando a gente pega, por exemplo, o Minix kernel, né, ele tem menos de 6 mil. Já se a gente for observar o Linux monolítico na versão 4.2.2, né, ele tem mais de 6 milhões de linhas de código, né? Tudo isso a gente está falando em linha de código do tipo da linguagem C, né? Então, em relação à performance, como dito antes, a gente colocar um comparativo entre os dois vai ter uma perda de performance no kernel monolítico, no microkernel. Então, no kernel monolítico, a gente tem uma única chamada de sistema feita pelo serviço, né? Então você na aplicação, então você vai ter apenas uma interrupção aí de modo, né? Já no microkernel a gente tem duas chamadas de IPC, duas comunicações por via IPC do kernel para o server, e o server ele vai fazer uma chamada ali dentro da aplicação e a aplicação também vai responder, ele vai voltar com uma mensagem IPC. Então você perde bastante tempo
comunicação, principalmente porque a comunicação no IPC ela é bem mais lenta do que